Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre a discussão que rolou no âmbito da CPI do crime organizado de quebra de sigilo da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Mônica, em tese, não há regimento que permita que uma CPI vá se transmutando, né, no caminho, comece tratando de um assunto e termine tratando de outro. Como é que se encaixaria na questão do crime organizado os contratos da esposa do Alexandre com o Banco Master? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Bom, a CPI do crime organizado investiga grandes crimes, né? Crimes financeiros, inclusive. E ontem, Megali, foi um dia, enfim, de um fato histórico aí, porque a CPI quebrou os sigilos bancário, telemático e fiscal da empresa da qual o ministro Dias Toffoli é sócio, a Maridit, que é dona do resort Taiaiá, que foi vendido para um fundo ligado ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Por todo aquele barulho que foi feito e tudo, o ministro, inclusive, deixou a relatoria, né, do processo do caso Master. Então, a CPI deu esse passo, nunca antes, eu pelo menos não me recordo, de um ministro do Supremo, de uma empresa ligada ao ministro do Supremo, que na verdade acaba sendo ele mesmo ali o investigado, os sigilos tenham sido quebrados. Foi um fato ali que pode ser considerado histórico no âmbito dessas relações, né? Então isso ontem deu um grande ruído, quebrou o sigilo da empresa do Toffoli, convocou um monte de gente, a CPI. Mas uma coisa que ficou ali mais no bastidor e que é importante também é que a CPI, os senadores chegaram a examinar um requerimento que previa a quebra do sigilo bancário e fiscal do escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, que é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, né? Esse escritório tem como sócios também, entre outros advogados, os filhos dele. Então, o senador Alessandro Vieira, que propôs a quebra do sigilo do Toffoli, né, da empresa ligada ao Toffoli, que foi aprovado, propôs também a quebra dos sigilos dela. E aí começou um movimento ali, o Megali, que é o que a gente está contando aqui, nos bastidores, porque alguns senadores achavam que era de bom tom não avançar tanto, né? Então, o presidente da comissão, o Fábio Contarato, por exemplo, ele fez uma intervenção falando que tinha consultado a área jurídica do Senado, os consultores jurídicos do Senado, e que tinham dito que a quebra não era recomendável. O que ele sustentou? Ele sustentou que o simples fato da Viviane advogar para o banco não era razão suficiente para quebrar o sigilo do escritório. Ela tem um contrato que foi um contrato de 129 milhões, ele não foi totalmente executado porque antes o banco foi liquidado, mas esse era o valor acertado, né? Então não importa o valor, segundo o senador Fábio Contarato, só o fato dela advogar não era razão suficiente para quebrar o sigilo do escritório. Uma outra questão levantada, Megali, é a da garantia constitucional de inviolabilidade dos advogados e da relação deles com os clientes, né? É uma coisa tratada como quase algo sagrado, né, pelos profissionais de direito. Todo cidadão tem direito à ampla defesa, tem direito a advogado, e a relação entre o advogado e o cliente, ela não pode ser devassada, ela não pode ser gravada, ela não pode ser invadida, né? Então esse também foi um argumento, e depois desses debates todos a proposta foi arquivada, não serão quebrados os sigilos dela, ela não será convocada para depor na CPI, quer dizer, quando você convoca alguém, a pessoa é obrigada a ir, então foi trocado a convocação por convite, que é muito improvável que ela aceite esse convite, né? Então ela não deve nem ser investigada, nem depor. Mas é isso, foi discutido, o que mostra um pouco, Megali, como é que está o contexto e o clima hoje para magistrados do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o Congresso avançando e colocando muita pressão sobre eles, também o Congresso. Então é isso, mas fato é que foram até essa linha, não ultrapassaram essa linha vermelha aí não, Megali. E Mônica, eu creio que numa democracia, num país com pleno Estado democrático de direito, tem que ser difícil mesmo investigar um ministro do Supremo, né? Você não pode permitir que qualquer um chegue lá e
abra uma investigação, faça uma convocação. Convocação não pode mesmo. Mas, enfim, convide para uma CPI, sob o risco Eles de você estão convidados, tá? né? Não, sim. Foi aprovado um convite, claro, mas claro. eles não precisam atender. Não precisam atender, é o que eu digo. Esse tipo de proteção é necessário, né, para que você proteja mesmo a instituição. Ponto, parágrafo, outra linha. Nesse caso, não há uma perseguição. Neste caso, nesse recorte específico, não há uma perseguição contra o STF. Sim, quem persegue gratuitamente o STF fica todo assanhado, porque abre-se uma janela gigantesca, escancara-se uma porta ali em que a pessoa passa a ter argumentos muito sólidos para criticar o Supremo. Mas tudo isso que está acontecendo não é uma perseguição política, tá? Tudo isso foi gerado internamente pelas ações e decisões dos próprios ministros e por atos que até hoje carecem de uma boa explicação, né? No final das contas, essa crise, e é uma tremenda de uma crise, foi gerada dentro do próprio STF. Sim, tem gente aproveitando para surfar, né, nesses fatos e notícias negativas, mas tudo isso nasceu dentro do próprio, foi gestado dentro do próprio Supremo. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã, neste mesmo horário. Mônica, bom trabalho para você. Até. Até amanhã.